Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 2, diz assim: Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma salvação tão grande, a qual, tendo começado a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e distribuição de dons do Espírito Santo, segundo sua própria vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro do qual falamos. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: O que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, o coroaste de glória e de honra, e o puseste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo de seus pés. Ora, visto que ele lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Porém, vemos aquele Jesus coroado de glória e de honra, pelo padecimento de morte, que fora feito um pouco menor do que os anjos, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e pelo qual todas as coisas subsistem, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o autor e príncipe da salvação deles. Porque tanto o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cujo motivo não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: Anunciarei a meus irmãos o teu nome. E no meio da congregação cantar-te-ei louvores. E outra vez porei nele minha confiança, e outra vez eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me deu. Assim, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para destruir pela morte o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que pelo medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é para Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Esse capítulo 2, onde Paulo descreve sobre a aliança e a redenção. A aliança vai dizer que todas as coisas são feitas para a salvação do homem. Quando há arrependimento, quando há confissão de pecados, aí a redenção através do sacrifício de Jesus na cruz. Porque quando falamos de sacrifício e de redenção, nós entendemos que havia um sumo sacerdote onde faziam-se a expiação pelo pecado diante do sangue, porque não há expiação de pecado sem sangue. E por isso Jesus padeceu. Foi tentado a fazer o mal, mas ele venceu a tentação. E como ele venceu a tentação? Através da palavra de Deus. E por que é importante nós entendermos a palavra de Deus?
Porque assim como Jesus, nós também seremos tentados em várias coisas. O mundo quer nos oferecer muitas facilidades, muitas coisas que são boas à nossa carne. Mas quando nós entendemos a palavra e a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós anunciamos o reino de Deus. Porque o reino de Deus, que foi enviado, entregue ao Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, fiel e misericordioso, ele entregou para nós. Porque o diabo estava com o império da morte e Jesus destruiu esse império. Quando ele morre na cruz e o seu sangue é derramado, ele nos santifica para uma nova vida, através do seu sangue. Quem aceita Jesus, aceita a sua santificação, aceita a sua salvação, aceita o seu caminho. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, ela é agradável para nós. Mas para isso precisamos ter essa aliança com o Senhor. Precisamos nos desviar dos maus caminhos. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Precisamos permanecer firme na palavra, em obediência. Porque sabemos que toda transgressão, toda desobediência gera consequências. E existe retribuição porque há um julgamento diante das nossas escolhas. Quando nós escolhemos fazer o que é errado diante de Deus, nós negligenciamos a cruz. Nós negligenciamos o caminho que o Senhor quer para nós. Porque muitas vezes nos falta entendimento, muitas vezes falta-nos visão, muitas vezes falta um discernimento. Mas quando nós entendemos que o Senhor é aquele que nos ensina todas as coisas, e que muitas coisas nós precisamos passar porque nós precisamos aprender, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer como filhos de Deus espirituais. E essa redenção, ela vem para que as nossas almas sejam salvas deste mundo. Para que pela graça nós sejamos aprovados pelo Senhor. Para que nós possamos anunciar a todos o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos leva à morte espiritual, à morte carnal. E o que nos leva a essa morte é tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós precisamos buscar diariamente como fazer com que os mandamentos sejam prioridade nas nossas vidas. E o que tem sido a nossa prioridade? Qual é a prioridade que nós damos a cada dia das nossas vidas? Será que estamos dando a prioridade na palavra de Deus como ela deveria ter prioridade? Então esse é o momento de dar prioridade à palavra de Deus. Porque somente pela palavra de Deus que nós seremos salvos, santificados, através dessa palavra. E que você fique com essa palavra no seu coração, que ela possa transbordar e transformar o seu ser. E que você venha analisar as suas prioridades nesse dia, para que a glória de Deus se manifeste através dos seus atos de ações nesse dia. E que a paz reine no seu lar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.